Sala VIP. São 10h13 agora. Estou recebendo o professor Robinson Rodrigues, da empresa Capacitação Corporativa. Ele é administrador. E nós estamos recebendo o professor aqui no programa para a gente falar um pouco sobre o foco no foco do cliente. De repente é o tema de hoje, desse nosso bate-papo, e que bom receber aqui o professor. Está tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, China. É muito bom estar aqui com você novamente. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Né? Não posso nem reclamar. Melhorar, não, nem Nossa, reclamar. Se melhorar demais vai ficar excelente. Tem acompanhado o seu trabalho através do Face, você tem postado algumas coisas, de algumas capacitações, de consultorias, enfim, trabalho que não acaba, né, Renan? Graças a Deus, Gilberto. Que bom, a gente que tem bom. rodado bastante, né? Nós temos feito trabalhos aí por Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Cheguei até aí em Santa Catarina fazer uma palestra. Então, assim, a coisa tá fluindo bem, graças a Deus. Estamos tentando levar um pouco de conhecimento aí para esse Brasil. E trazer um pouco de conhecimento aqui para o ouvinte do Manhã Total. Foco no foco do cliente. O que é que significa essa expressão, professor? Muito bom, né? É uma quebra de paradigmas, na verdade, né, Gilberto? As pessoas, normalmente, a gente escuta nas empresas falando que a gente tem que ter foco no cliente. Mas será que é foco no cliente? Ou tem que ficar preocupado com o foco do cliente? Então, na verdade, hoje os especialistas já estão falando muito que é preciso que a gente tenha uma atenção no foco do cliente. Ou seja, ir além. É tentar entender realmente quais são as necessidades do cliente, quais são as expectativas que eles têm e tentar, então, em conjunto com o cliente, encontrar as melhores soluções. Aquelas soluções que são mais viáveis para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para o cliente. Aquela coisa de saber o que é que o cliente está querendo. Exatamente. O que ele precisa. A necessidade do cliente. É mais ou menos essa a ideia. É mais ou menos assim. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou precisar de comprar um sapato, uma coisa muito simples, um exemplo muito simples, um par de sapatos. Sim, né? sim. Você chega numa loja, normalmente a vendedora te atende e te vê olhando um sapato na vitrine, te aborda e vai lá e pergunta se você quer aquele sapato. Então, na verdade, o que a gente tem orientado é que isso mude um pouco. Então, por exemplo, fazer uma abordagem diferenciada, um bom dia, uma boa tarde, se identificar, perguntar o nome do cliente, verificar com ele qual que é a real necessidade, abordar de uma forma o seguinte: o sapato é para algum evento especial, por exemplo, o cliente vai dizer, não. No meu caso, por exemplo, não, é para trabalho. O senhor me permite, o senhor trabalha com o quê? Eu dou palestra, dou treinamento, sou professor. Então o senhor fica muito em pé, o senhor precisa de um sapato mais macio. O senhor tem preferência de cor? É com cadarço ou sem cadarço? Qual a numeração do senhor? Eu vou trazer um modelo alguns modelos para o senhor dar uma olhadinha. Então, na verdade, com essa preocupação de ficar atenta ao meu foco, aquilo que eu preciso para o meu trabalho, essa pessoa vai me encantar, porque hoje em dia é difícil a gente encontrar um atendimento personalizado. Né? O vendedor, enfim, o proprietário, quem quer que seja que é do atendimento, ele vai ter que estudar o cliente. Aliás, ele tem que fazer isso, ele tem que estudar o cliente, não é verdade? É isso aí. A ideia é essa. A ideia é essa, Gilberto. Não dá mais hoje, em pleno século XXI, para atender de qualquer jeito o cliente. Então, na verdade, não basta apenas sorriso, simpatia. Isso é obrigação, né? Sorriso, né? Simpatia, atendimento, educação, tratar bem o cliente. Agora, ele precisa ir além. Ele precisa conhecer o cliente, o perfil, o que ele precisa efetivamente, para tentar encontrar uma solução mais viável para ele ali dentro do estabelecimento. Aconteceu comigo um fato anteontem. Eu saí de casa para comprar e precisava de um reparo para uma torneira. Sim. Você conhece, né? Além de professor, você tem as coisas de casa que você tem que cuidar, né? A gente costuma fazer trocar alguma uma coisa ou buchinha da outra. torneira, não Isso. sei o quê. E dessa torneira lá tem que trocar o reparo, um problema. Aí vamos lá. 5 na sexta loja. De repente, o dono veio cá para ver. Não, a gente pode resolver o seu problema. Não tem este reparo, mas a gente pode resolver. E tava lá, tipo, monta, não sei o que, parará, papapá. Eu saí com o reparo para a torneira. Aí. Na sexta loja. Os outros, não tem. Não tem. Isso aqui vai ser difícil você encontrar.
E esse é que é o problema, Gilberto. Esse é o todo foco do cliente. Exatamente. Né? Vou te dar um outro exemplo. Algum tempo atrás, eu adquiri um notebook quando estava começando, né, a sair notebook no mercado, então vinham muitos aparelhos importados. E aí eu precisava dar um upgrade na memória. Fui numa determinada loja de informática e o camarada virou para mim e falou assim: não tem jeito não, você não vai conseguir. Isso já há algum tempo atrás. Aí eu, tudo bem, peguei o notebook, fui na terceira loja, aí eu saí da nossa cidade, fui numa cidade vizinha e fui lá. O rapaz falou assim: olha, eu tenho uma memória ali, o senhor permite que eu teste? Falei: mas vai demorar? Eu falei: não, 5 minutos. Levou lá dentro, me chamou, falou assim: o senhor faz favor aqui, olha, já testei, tá funcionando, tudo certinho, então pronto, resolveu o meu problema. Com 5 minutos, ele resolveu o meu problema. Diferencial, né, cara? É o tal do diferencial. Exatamente, né? Gilberto. Porque cada cliente ele é diferente. É diferente, né, ele tem uma necessidade diferente, ele tem uma expectativa diferente. Só nesse mesmo exemplo, numa das lojas que eu tinha ido anteriormente, o camarada virou para mim e falou que precisava ficar com o meu notebook uma semana. Eu virei para ele e falei assim: olha, mas eu dou aula, eu dou palestra, como é que eu faço para trabalhar? Ele teve a coragem de me propor levar uma CPU emprestada. Como é que eu vou sair com a CPU debaixo do braço? Vai carregar a CPU de canto em canto. Pode uma coisa dessa, Gilberto? É brincadeira, sabe? Muitíssimo interessante essa do foco, no foco do cliente. Muito interessante. Todo mundo tem que aprender isso hoje. É uma mudança de conceito, não é verdade? É uma mudança de conceito. Mudou. Não é daquele tempo mais que você chegava do tipo assim, você quer... Se quiser, é isso aí. Exatamente. Se quiser, beleza. Agora. Isso está lá atrás. Isso já ficou. 30 anos atrás, 20 anos atrás. E tem uma outra coisa que é interessante a gente reforçar, Gilberto, porque é o seguinte: você é um profissional da comunicação. Eu sou um profissional, né, de informação. Então, quem tem o reparo para vender é aquela instituição, é aquela empresa. Nós temos o problema, é trocar o reparo. Sim, eu tenho que trocar. Ele tem que te arrumar a solução. E o que eles estão fazendo hoje? Ele está te empurrando para o concorrente dele de maneira muito fácil. E me passou de um pro outro. Eu fui passado até achar um que atendeu as minhas necessidades. Amanhã, se precisar de um problema semelhante, você vai aonde primeiro? Não vai ser hoje à tarde, porque eu estou precisando de uma outra situação nesta mesma torneira. Eu vou direto lá nesse que resolveu o seu problema. Me atendeu as expectativas. Pronto. Não vou passar pelo outro. Essa é a regra do jogo hoje. Nós temos muitas opções no mercado, então nós vamos escolher aquela empresa que realmente está preocupada em solucionar as nossas necessidades. Pronto, a ideia é essa. Eu estou conversando com o professor administrador Robson Rodrigues da empresa Capacitação Corporativa. No foco do cliente, este tema que a gente se propôs a discutir com você, a conversar com você sobre ele aqui no programa. Tem dúvida? Se você quiser, pode entrar aqui no facebook.com/gmedeiros31 ou, se quiser, você pode ligar para a gente para o 3849-1500 para perguntar qualquer coisa aqui para o professor. Já eu estou de volta. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada do nosso giro premiado. Deixa abraçar o Geraldo do São José, que está participando, está ouvindo o programa. Deixa mandar um abraço aqui também para... Deixa eu ver quem é aqui. Se no final se... nosso Zé Lars lá do Melo Viana. Grande Zé Lars, você está sumido. O Benito, meu artista do cimento, está sumido, né, China? Gilberto Ponteiro, Ronaldinho Gaúcho e Kaká foram testados na seleção, não renderam mesmo futebol, que jogam nos seus respectivos clubes. Portanto, Filipão tem as suas razões, ele sabe o que faz, o homem foi campeão do mundo com a seleção, merece a nossa confiança. E não é, Zé Lage. É aquele lance, né, cara? Cada qual tem a sua seleção. A do professor Robson tem... Quem que você gostaria de que o Filipão tivesse levado para a seleção? Gilberto, é uma pergunta muito complicada. Acho que o Ronaldinho Gaúcho vive um momento muito bom no Atlético. Mas, sinceramente, ele não é jogador de seleção. Eu até ouvi mais cedo, né, o pessoal falando, porque ele só fez aquele gol lá em 2002 e depois não jogou mais, né? Mas jogou, né? Então, assim, ele jogou mesmo, em clube ele joga muito bem, realmente tem um diferente. Ele deitou. Agora, e rolou. Infelizmente, sinceramente, na seleção brasileira, ele não convence. Eu não sei por quê.
sabe? Não sei se é por causa do esquema de jogo que ele não se adapta, né? Tem uma série de razões aí, né? Igualmente, e tem um outro que também na seleção, eu acho que ele, até aqui eu não vi uma partida dele, que é o Neymar, né? Mas foi convocado. É verdade, também, né? Ainda não mostrou tudo aquilo que ele joga no Santos, não é verdade? É verdade. É o que o moço falou aí, né? A cabeça do Filipão é a dele, né? Temos que respeitar. Foco no foco do cliente é o tema desse nosso bate-papo com o professor Robson aqui hoje no programa. Se você tem alguma dúvida, quer, né, discutir alguma, né, questão, por favor, ligue para cá e passe para a gente. Tá? O professor é administrador, é professor da capacitação corporativa, é a empresa com consultorias, né, por esse nosso Brasil afora. A gente está falando desse foco no foco do cliente, falando da gestão do atendimento para alavancar as vendas. E aí? Bom, é uma coisa fundamental nós pensarmos o seguinte: hoje o mercado está muito competitivo, isso é uma realidade. A gente tem escutado isso, né, de diversas fontes, a gente tem percebido isso. E o que a empresa precisa para alavancar suas vendas, para se tornar mais competitiva nesse mercado? Capacitação, treinamento. É capacitar a equipe continuamente, fazer com que as pessoas conheçam seus produtos, porque muitas vezes a gente entra num estabelecimento, o funcionário, o colaborador não conhece aquilo que ele tem lá. Muitas vezes o cliente adquire produto em outras lojas ou no concorrente por falta de conhecimento. Só para ilustrar isso, antes de dar continuidade, eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo um trabalho numa concessionária de veículos, um cliente saiu de dentro da concessionária com um veículo que hoje estaria em torno aí de 60 mil, 70 mil reais. E na hora que ele desceu para almoçar, o vendedor desceu para almoçar, ele deparou com o carro desse cliente, que ele tinha acabado de entregar, parado numa loja de acessórios. E aí ele abordou o cliente dele e falou assim: ué, mas o senhor está colocando acessórios aqui na loja, no meu concorrente? Eu falei: tô. Mas o que o senhor está colocando aí? Eu tenho lá, podia ter vendido, o carro do senhor já podia vir pronto. Ele falou assim: mas você não me ofereceu. Então, na verdade, esse tipo de situação a gente se depara muitas vezes no mercado. Porque, igual o exemplo que você deu aí do reparo, às vezes a gente sai atribulado, um monte de coisa para fazer, chega num determinado lugar e já aconteceu comigo, por exemplo, minha esposa pediu para eu comprar uns artigos de festa de criança, né, de aniversário. Chega lá, a atendente me recebeu e falou assim: o senhor já comprou o copo? O senhor já comprou o pratinho? O senhor já comprou isso? Quer dizer, ela foi me lembrando de uma série de outros produtos que não estava na minha listinha e que eu acabei levando porque realmente eu ia precisar. Então, o que a gente recomenda em termos de gestão hoje é que os gestores das organizações capacitem continuamente a sua equipe e criem simulados, criem situações internas para verificar se o aprendizado foi absorvido e se esse pessoal realmente está colocando em prática tudo aquilo que foi passado para eles, sabe? Sabe o que eu fico me lembrando aqui enquanto você está falando sobre isso? Lá pelos anos 70, 69, 70, quando trabalhei, me lembro, numa mercearia, naquele tempo não tinha o que hoje é um supermercado. Você Sim. entra, você vai pelas gôndolas, pelas prateleiras Sim. e vai vendo o que é que você está precisando. Porque ali você acaba lembrando o que é que você está querendo. Verdade. Naquele tempo não era isso, não. Era um balcão na frente, o cliente chegava, você o atendia no balcão. Eu quero 2 quilos de açúcar, eu quero um pacote de café, eu quero meio quilo de alho. E normalmente era a granel, né? Era a granel, tudo a granel, né? O arroz, ele estava dentro de um caixote, o açúcar, o café, o feijão, aquela coisa. E o patrão daquela oportunidade, ele falava: você tem que lembrar pro cliente o que ele está precisando. Fala. Chegou, pediu 2 quilos de arroz. Você não está precisando de açúcar, pó de café, uma lata, sardinha, uma... O senhor tem alho lá? O senhor não tem alho, você tem uma ervilha, não está precisando? Está precisando de... Aí você ia dando as coordenadas para o cara saber, para fazer a boa compra. Então você veja bem que isso não é uma coisa de hoje. Não é verdade? Não é? Então quer dizer, ninguém está inventando a roda aqui. Nós estamos falando coisas que são óbvias, Gilberto. Porque muitas vezes o cliente entra num determinado estabelecimento, é muito bacana. Em algumas lojas de acessórios femininos, por exemplo, você vê muito isso, né? Quando é boutique, né?
Às vezes o cliente ou a cliente entra para comprar um vestido, uma peça de roupa. Normalmente a vendedora oferece pergunta se tem uma bolsa para, né, fazer par com aquela roupa, um cinto, né, uma bijuteria. Então, são coisas dessa natureza que instigam o cliente. Mas eu só consigo fazer isso, Gilberto, se eu tiver uma equipe preparada, principalmente para entender a necessidade do cliente e para que é que ele vai usar aquele produto. E é interessante aí, então, entra uma outra questão. Esse preparo, essa capacitação, ela se dá de... eu vou fazer lá um encontro, vou fazer uma reunião, vou trazer o professor Robson. Um encontro. Está pronto? Não, de forma alguma. Normalmente a gente recomenda assim, um encontro é importante para você dar o startup do processo, né? Para você dar uma motivada no pessoal, dar uma energizada na turma. Nesse momento, normalmente a gente dá algumas dicas importantes ali para eles ficarem atentos, principalmente para a questão pessoal e profissional. Agora, a partir dali, é preciso criar encontros periódicos. Podem ser adaptados em função do tamanho da empresa, em função da rotina de trabalho da organização. Mas assim, periodicamente a gente promover encontros onde nós vamos discutir situações reais que aquela empresa vive no dia a dia. É preciso sequência nesse trabalho de capacitação. Sim. Não, um dia só não vai resolver o problema, com certeza. Já eu retorno aqui com o professor. Gente, eu fui me lembrar desse lance da mercearia. Poxa vida. Lá dos anos 70, eu fui me lembrar quando a cliente chegou e me pediu petit pois. Você tem petit pois? Eu falei assim, Jesus amado. Que é isso, hein, Gilberto? Eu falei, não, a primeira... A primeira, eu falei, tem não, dona. Aí o patrão, não, ô Gil, ele me chamava de Gil. Viu? Ervilha, Gil. Petit pois é ervilha. Eu falei, putz, que é isso? Isso tem tempo, viu, China? Petit pois é ervilha, tá? Eu volto já aqui com o professor Robson, tá? Já, mais uma rodada do giro. Manhã Total, ativa com a sua Vamos, né, professor Robson Rodrigues, da Diarista, né? Hoje uma classe que está sendo solicitada o tempo todo e elas também precisam de uma capacitação, não é legal? Seria chique, né? Com certeza. E a diarista, não só ela, como todo profissional, mas igual exemplo dessa pessoa que falou com você agora, já que atua em várias casas, em vários lugares, o cliente tem perfis diferentes. Aquilo que a gente está dizendo, é o foco do cliente. Foco do cliente. Então, é preciso que elas fiquem atentas aos detalhes, Gilberto. Porque as diaristas, elas realmente estão numa empresa. Porque a casa de um cliente, ela vai administrar da melhor maneira possível. Então, é preciso que ela tenha essa visão empreendedora. Ela precisa entender, conhecer as necessidades daquele cliente naquele momento, fazer de acordo com que atenda as expectativas para que ela continue. Então, na verdade, não muda muito a profissão, não muda muito como que o comportamento vai interferir. A atitude das pessoas é que vão fazê-las com que elas continuem ou não no mercado. Independente dela ser diarista, independente dela estar trabalhando numa empresa, né, com carteira assinada. De uma maneira interessante, já dias atrás a gente viu isso, né? Há diaristas que compram o seu AP, que tem o seu carro zero na garagem, que fazem curso superior, filhos, que faz curso superior. Sim, e tudo mais. Nós tivemos uma aluna que formou em administração no ano passado. Como diarista. Como diarista. Tá vendo só? A Lúcia do Caladinho diz o seguinte: muitos vendedores vão pela aparência dos clientes. Se chega alguém mal vestido, eles nem querem atender. Pois é, tem né? Disso. Muito. E tem disso. E como se o dinheiro de um fosse diferente do dinheiro do outro, né? E a imaginar que de repente aquele que está mal vestido, ele pode ter muito mais grana que um que veste muito bem, né? Exato. Então, é fundamental que quem trabalha com atendimento ao público não desmereça ninguém, né? De forma alguma. É preciso atender as pessoas de maneira profissional, né? Um tratamento diferenciado, mas diferenciado no sentido de
educação, cortesia, sorriso, simpatia. Jamais discriminar as pessoas, né, pelo visual. A Nilza do Alvorada, Gilberto, a Prefeitura de Timóteo está precisando treinar seus funcionários. O atendimento está péssimo. A opinião da Nilza aqui do Alvorada. Pois é, contratar o Robson Rodrigues, capacitação corporativa, é uma boa recomendação, né, Gilberto? Porque só senhores secretários, né, para cada repartição da Prefeitura, é interessante. O trabalho seria legal. E eu penso o seguinte, existe uma conotação que tem que mudar muito, de que serviço público tem que ser feito de qualquer jeito. Não é assim. Tem muitos profissionais que trabalham com dedicação, que realmente são sérios, que levam o trabalho a sério dentro das instituições públicas. E assim como também nas instituições privadas, existem pessoas que não têm comportamento adequado, né, Gilberto? Então, na verdade, é até uma próxima dica que eu quero falar, que as pessoas têm que preocupar em se tornar diferenciais no mercado através da sua postura, da sua atitude, do seu comportamento. Nós estamos no mercado, outros profissionais estão no mercado, as pessoas estão procurando emprego, elas estão querendo melhorar a sua situação, mas a primeira coisa que tem que ter é mudança de atitude. É um artigo, seja um atendente muito competente, criativo e inovador. Você está dizendo isso. É um artigo do nosso livro, né? O livro mais novo que nós participamos agora no mercado, que se chama Ser Mais em Excelência no Atendimento ao Cliente. No ano passado nós lançamos aquele Ser Mais em Gestão de Pessoas, né? E agora esse dizendo que o profissional tem que ser inovador, criativo. Porque é isso que vai torná-lo um profissional diferenciado. Você vê que essa atenção ao cliente, essa criatividade, essa iniciativa são características de pessoas empreendedoras. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes as pessoas acham que ser empreendedor é abrir uma empresa. E na verdade nós temos que ser empreendedores das nossas carreiras, né, do nosso profissionalismo, do nosso círculo de amizades. Então é preciso que as pessoas enxerguem que para que ela se torne um profissional diferenciado no mercado, ela tem que pensar em inovar, em empreender, em criar coisas novas, em contribuir para que o cliente perceba que ali naquela empresa tem profissionais diferenciados. E isto está para qualquer profissão. Quando a gente vê, por exemplo, aquele gari no Rio de Janeiro, que é hoje um destaque de gari, né, já desfilou em escola de samba, já esteve em programas de TV, e que é diferenciado como gari, ele faz um trabalho diferente. Então, para qualquer tipo de função, há um diferencial, né, professor? Você pode olhar que o maior comunicador da televisão brasileira foi um camelô. Camelô, né? Não é verdade? Silvio Santos, né? E tem um exemplo que eu gosto até, né, no nosso livro, falando da questão daquele moço que vende abacaxi lá em frente à Unileste. Não sei se você já viu aquele senhor que fica ali no caminhãozinho, né? Eu sou cliente daquele moço há muitos anos. E aí teve um sábado que eu passei lá para comprar um abacaxi, ele não estava na hora, ele tinha dado uma saída rápida, e uma outra pessoa me atendeu. E na hora que ele estava me passando os abacaxis, né? Esse rapaz chegou. O senhor comprou aí um abacaxi, como é que tá? Tudo bem? Me cumprimentou, não sabe o meu nome, mas me cumprimenta como se eu fosse, né, da cozinha da casa dele, né? Acredito que ele faça isso com todo mundo, não sou diferente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele virou para mim, deixa eu ver o abacaxi que o rapaz te entregou. Não, esse aqui não, peraí. O senhor é um cliente especial, já está comigo há muitos anos, deixa eu trocar, pegar um abacaxi melhor ali pro senhor. Então, quer dizer, né, cara? Se eu tenho que comprar abacaxi, aonde que eu vou? Aí por isso que as pessoas falam assim, mas às vezes a gente sai, vai distante, vai em outra cidade. Mas por quê? Porque o atendimento faz toda a diferença. Exatamente, esta aqui é a ideia. Professor, para a gente fechar aqui, diz para a gente algumas dicas de sucesso para um empreendedor. Bom, vamos lá, algumas dicas de sucesso para que você se torne um empreendedor, né? Bem sucedido principalmente. Primeiro, selecione colaboradores criativos. Então, num processo de seleção, né, na entrevista, pergunte às pessoas como que elas têm as ideias, como que isso aflora. Capacite todos os seus colaboradores sempre. Estabeleça objetivos e metas.
Programe reuniões semanais, Gilberto, para acompanhar os resultados, incentive a criatividade com premiações, recompense seus colaboradores, implante as grandes e boas ideias e colhe um ambiente positivo com resultados positivos. Só um exemplo para a gente fechar. Você imagina uma empresa, uma loja que tem 5 funcionários. Se cada um deles der uma ideia, uma só, por mês, serão 60 novas ideias no ano, que se ele colocar em prática, vai tornar a empresa dele, indiscutivelmente, uma empresa bem-sucedida no mercado. E aí, a gente pensa que trabalhar em equipe, com pessoas que realmente são positivas, otimistas, esse é o melhor caminho para que eles consigam alavancar suas vendas e proporcionar um atendimento diferenciado para o cliente. É por isso que há empresas que hoje se perpetuam no mercado, porque tem qualidade de atendimento, tem qualidade no trabalho que presta, não é verdade? É isso aí. Enquanto há aquelas que, infelizmente, né, montam daqui a 2, 3 meses, estão fechando as portas, porque não conseguiram não conseguiram se sobressair do mercado. Verdade. Não souberam o que fazer. É isso aí, Muitíssimo Gilberto. Interessante. Professor, nós estamos marcados agora para o próximo dia... No final do mês? 7 de maio, qualquer coisa assim, não é isso? O professor isso, estará... ou 28, eu acho que é no 28, Gilberto. No 28 de isso, maio. Isso. O professor vem aqui, volta com novas dicas, com uma nova pauta para a gente poder colocar à disposição do ouvinte aqui do Manhã Total. Obrigadíssimo por ter vindo aqui hoje, tá, meu camarada? Ok, Gilberto. Só para dar um recado, para fechar, amanhã eu estarei em São João Evangelista, ministrando uma palestra de atendimento e vendas. Na semana que vem nós estaremos participando de um seminário de inovação e tecnologia na Fundação Pedro Leopoldo, lá em Pedro Leopoldo, perto de Confins. E aí a gente vai trabalhando. Se as pessoas quiserem mais alguns artigos, dicas, acesse o nosso site www.robsonrodrigues.com.br ou encontre a gente no Facebook, Robson Rodrigues. Tá. Grande abraço, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, é sempre bom revê-los. E dia 28 nós estaremos de volta, se Deus quiser. Por isso que o cara fica difícil. Há tempos que a gente está tentando encontrar no fim de semana. E não tem jeito, de maneira nenhuma, para tomar um suco de laranja, tá né? precisando, não é verdade? Ser mais excelência no atendimento ao cliente, encantar é preciso. Descubra como se tornar inesquecível para seus clientes. Está à disposição em encontra no nosso site, é só entrar lá, né? www.robsonrodrigues.com.br. Perfeito. Entra lá, né? Tem a livraria com os 2 livros. Em breve estaremos lançando o 3º, que se chama Vendas com Atitude, Vendas Sensacionais. Já está na forma, né? Já estamos preparando. Possivelmente vai ser em formato de e-book e audiolivro. Bacana. Se Deus quiser. Sucesso. Vamos lá. Obrigado por ter vindo. Grande abraço. Valeu. Já eu volto 10h53 agora. Itatiaia. Amargo, um revolucionário